Sejam muito bem-vindos à aula número 18 do nosso curso Começando na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje aprenderemos o que são e como que podemos utilizar o While Loop. Então, bora colocar a mão na massa. Como podemos ver, já estou com a Unity aberta, mas o que nos interessa é o nosso código. Então vamos pular para o script de estudo e de início dar uma limpada nele, já que no momento estamos com o código da aula passada, onde estudamos as arrays. Que, lembrando rapidamente, uma array nos permite armazenar diversos valores em uma única variável, o que é muito da hora. Mas no momento não estaremos trabalhando com elas, então podemos simplesmente limpar o nosso código, deixando-o zeradinho do jeitinho que veio ao mundo. E agora, antes de pularmos para os slides, para entendermos o while loop, vamos demonstrar um pequeno problema que temos, para aí sim, com o while loop, aprendermos a solucioná-lo. Então vamos dizer que logo no início do jogo, ou seja, no método start, queiramos utilizar o comando debug.log para escrever na aba console eu amo pizza. Se quisermos, podemos fazer isso. A gente tem feito isso o curso inteiro, literalmente, utilizando o debug.log para testar tudo. Então a gente sabe que essa linha aqui funciona. Mas vamos supor que eu quero escrever eu amo pizza 2 vezes, ao invés de uma. A gente pode vir na linha de baixo e colocar debug.log e de novo, eu amo pizza. Show de bola. Mas vamos dizer que eu quero escrever 3 vezes. A gente coloca de novo, debug.log, eu amo pizza. Show de bola. Ah não, eu não quero 3 vezes, eu quero escrever 6 vezes. Para não ter que ficar escrevendo linha por linha, a gente pode copiar essas 3 e colar embaixo. Então agora temos 6 eu amo pizza. Mas eu não quero escrever 6 vezes, eu quero escrever 9. Então eu colo mais uma vez. Quero escrever 12, colo mais uma vez. Quero escrever 15, colo mais uma vez. E aqui já dá para ver que a gente está com um problemão, né? Cada vez que a gente quer utilizar o mesmo comando, que é o debug.log, escrevendo literalmente a mesma coisa, que é eu amo pizza, a gente tem que ficar copiando e colando. E embora isso funcione, né? A Unity de fato vai escrever 15 vezes eu amo pizza. Como podemos ver, não é a técnica ideal, né? Já que o nosso código está ficando gigantesco e extremamente repetitivo. Então, tem de existir alguma maneira, né? Será que na programação não tem algum jeito de pedir para que o computador repita determinada parte do código? No caso, a programação nos oferece inúmeras maneiras de fazer isso, e nesta aula, pulando para os slides, vamos começar a conferir os famosos loops. Que, como podemos ver, um loop nos permite rodar uma parte do código por quantas vezes quisermos. Literalmente, se você quiser rodar infinitas vezes, você pode. E na linguagem C#, que é a linguagem que utilizamos na Unity, existem 4 tipos de loops: while, do while, for e for each. E eu sei que de início pode parecer um pouco confuso, né? Principalmente porque são palavras que a gente não usa no dia a dia, mas pode ficar tranquilos que estaremos dedicando uma aula para cada tipo de loop. E no caso, na aula de hoje, estaremos dedicando ela para o primeiro, né? Que seria o while loop. Então, aqui no próximo slide, podemos ver que para utilizar o while loop, precisamos de uma variável de controle. Caso contrário, podemos ficar presos em um loop infinito. E logo em seguida já temos um exemplo, que a gente já vai conferir, mas antes eu gostaria de traduzir este nome, né? While loop, que aí fica mais fácil de entender. No caso, a palavra loop significa algo como repetição. Então, um loop nos permite repetir algo. Então, loop é repetição e a palavra while significa enquanto. Então, o while loop é um loop que roda enquanto algo estiver acontecendo. Que eu sei que de início pode parecer meio estranho, por isso que a gente tem o exemplo aqui. No caso, temos uma variável do tipo inteira chamada contador, que possui o valor inicial de 0. Então, temos uma variável que nos permitirá controlar o nosso while loop, e logo abaixo temos o while loop por si só, que a gente escreve o while, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves.
E dentro dos parênteses, a gente coloca a condição, que fará com que o nosso loop continue ou não rodando. E dentro das chaves, a gente coloca o corpo do seu código, né? Então, aqui a gente pede para que o while loop rode enquanto a variável contador for menor do que 5. Como podemos ver, ela começa valendo 0 e, enquanto ela for menor do que 5, o while loop rodará. E no caso, enquanto o while loop estiver rodando, ele escreverá eu amo pizza, através do comando debug.log, e logo em seguida acrescentará 1 à variável contador. E é extremamente importante acrescentar 1 a esta variável, pois como acabamos de ver, ela é uma variável de controle. Ou seja, sem essa variável, o nosso while loop fica infinito. Então, o que faremos agora é voltar para o nosso código e, de fato, colocar a mão na massa para entender direitinho. Então, podemos deletar, estes 1 milhão de eu amo pizza, deixando o código vazio por enquanto. E acima do method start, criaremos aquela variável de controle, Então, teremos uma variável privada do tipo inteira, chamada contador, que terá o valor inicial de 0. E aqui, no method start, podemos digitar while, W-H-I-L-E, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro de seus parênteses, colocaremos a condição do nosso loop, que no caso queremos que ele rode enquanto a variável contador for menor do que 5. Então, enquanto essa variável não atingir o valor de 5, esse while loop rodará. Então, o que queremos fazer dentro dele é utilizar o debug.log para escrever eu amo pizza. Show de bola! E no final, não podemos nos esquecer disso, vamos acessar a variável do contador e, colocando o símbolo de mais, símbolo de igual, acrescentar 1 a ela. Lembrando que já tivemos aulas sobre os operadores aritméticos anteriormente, Então, a gente já entende como é que funciona essa operação. Então, beleza. Temos aqui o while loop, que tem essa condição, e esse bloco de código. O que será que vai acontecer agora? Vamos salvar o script apertando o Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, se selecionarmos a aba Console e clicarmos no Play, veremos que quando o jogo rodar, a Unity escreverá eu amo pizza 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Olha só que maneiro! Então agora a gente conseguiu o mesmo resultado do início da aula, que era escrever eu amo pizza 5 vezes, mas com um código bem mais enxuto. Pois, como podemos ver, ele de fato tem 5 linhas, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 se contar a variável do contador, mas agora ele está bem mais otimizado, pois podemos, por exemplo, trocar aqui o 5 para 123. Aí, quando rodarmos o jogo aqui na Unity, ele não escreverá eu amo pizza 5 vezes. Não, ele escreverá literalmente 123 vezes. E é por isso que os loops são tão legais, galera, porque nós conseguimos literalmente utilizar a mesma linha de código quantas vezes quisermos. Olha só que maneiro! E uma das principais vantagens de se utilizar os loops ao invés de ficar copiando e colando o código é que se, por exemplo, eu erro aqui uma palavra, eu escrevo pizza com um só Z, eu tenho de corrigir em uma única linha e não em 123. Mas vamos voltar aqui para 5, porque assim fica melhor. E agora explicando rapidamente a variável de controle. É uma variável que a gente chamou de contador, porque ela conta quantas vezes o while loop rodou, mas você poderia literalmente chamá-la de ABC, tanto faz. Mas como sempre eu recomendo um nome que faça sentido. E nós precisamos dela porque se ela não existisse, o que aconteceria seria o seguinte, a variável começaria valendo 0, aí a gente verificaria se ela é menor do que 5. Como 0 é menor do que 5, então ela rodaria essa linha. E aí ela voltaria aqui para verificação, onde de novo verificaria se ela é menor do que 5. Como a gente não aumentou o seu valor, ela continua valendo 0, ela continuaria sendo menor do que 5.
Então ela escreveria de novo eu amo pizza e voltaria para verificar esta condição. E aí, como a gente não aumentou a variável, ela sempre seria menor do que 5. Por isso que quando estiver utilizando um while loop, certifique-se de estar incrementando, ou seja, aumentando o valor da variável de controle. Então o que acontece é que ela começa valendo 0, aí quando roda o loop uma vez ela passa a valer 1, depois ela passa a valer 2, depois 3, depois 4, e por fim, quando o loop roda pela quinta vez, ela passa a valer 5, e aí 5 não é menor do que 5. Então a Unity simplesmente sai desse loop. E uma coisa importante também de entender dos loops é que eles continuam rodando até pararem de rodar. Eu sei que pode parecer meio óbvio, mas significa o seguinte, ó. Se depois do nosso while loop quisermos escrever pão de queijo, esta linha de código só rodará quando sairmos do while loop. Então todo o código que vier depois do loop só rodará quando ele for finalizado. O que é muito da hora, porque desse jeito você consegue montar sistemas bem mais complexos. Então temos aqui o nosso querido while loop. E como eu disse, no início da aula, nós estaremos estudando um loop em cada aula. Porém, antes de finalizar esta aula em específico, gostaria de voltar para os slides e ensinar um último truquezinho. Que como podemos ver, se quisermos, a gente pode sim criar um loop infinito, mas nós temos de sair dele em algum momento. E no caso, podemos sair de qualquer loop utilizando o comandinho break, que em inglês significa algo como brecar, parar, sair. Então, como podemos ver aqui no exemplo, temos o mesmo exemplo do slide anterior, uma variável do tipo inteira chamada contador e um while loop que roda enquanto esta variável for menor do que 5. Entretanto, temos dentro deste while loop uma condição if, que verifica se a variável contador é igual a 3. E se for igual a 3, ela roda o comandinho break. Mas o que isso significa? Significa que o nosso while loop está programado para rodar até 5 vezes. Porém, se a variável contador chegar no número 3, então a gente simplesmente sai do loop. Eu sei que pode parecer meio estranho, então vamos voltar aqui para o código e de fato criar esta condição. No caso, podemos deixar o while loop do jeitinho que está, mas logo depois de incrementarmos a variável contador, podemos criar uma condição if e dentro de seus parênteses verificar se a variável contador é igual a 3. Se for, utilizaremos o comandinho break, que como acabamos de ver, fará com que a Unity pare de rodar este loop. E este aqui é um exemplo que talvez não faça tanto sentido, porque se a gente quisesse que ele brecasse no 3, bastaria colocar o 3 ao invés do 5 aqui em cima. Mas acreditem, esse comando aqui é bem útil quando você tem uma condição específica no seu código, onde você quer que o seu while loop rode por quantas vezes forem necessários, porém, se o código encontrar uma condição bem específica, como por exemplo o nome de usuário, ou a quantidade de dinheiro que ele tem na conta, ou qualquer informação que você queira encontrar, você sai do loop na hora. Então, no nosso caso, o loop está programado para rodar até 5 vezes, mas quando o contador for igual a 3, ele vai brecar. Vamos testar? Vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora vamos clicar no Play. E se não vejamos aqui na aba console, escreveu uma vez, 2, 3 e brecou. Logo em seguida escreveu pão de queijo. Que era o que a gente tinha programado, Logo depois do while loop escreve pão de queijo. Então este aqui é o comandinho break, galera. Que como vemos, não faz tanto sentido no contexto atual, mas ele é bem útil, por isso que eu fiz questão de ensiná-lo para vocês. Então, galera, esta aqui foi a nossa aula conferindo o while loop. Na próxima aula conferiremos o do while loop, que é extremamente parecido com este aqui, mudando apenas uma única coisinha. E como sempre, galera, vale lembrar
que além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos publicados na Udemy. No caso, estes cursos possuem acesso vitalício, então pagou uma vez é seu para sempre, dão um certificado no final, e o nosso curso mais recente aqui de Unity, nós aprendemos a criar um jogo de luta de rua, o famoso Beat It Up. É um jogo com 14 horas de duração, 70 aulas, tá um curso bem legal. E também temos um curso onde criamos um jogo de plataforma 2D e um jogo FPS retrô. E se você se interessa por criação de jogos, mas utilizando a Godot ao invés da Unity, também temos um curso onde criamos o nosso primeiro jogo na Godot. E como sempre, os links estão aí na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a todos vocês que assistiram a aula até aqui, e também agradeço a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.